A graça e a paz no Senhor Jesus, tudo bem? Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que ao longo dos anos tenho meditado sobre ela. Ela se encontra em Provérbios, capítulo 4, versículo 25, que diz assim: Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. E continua dizendo: pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Pois bem, é sobre isso. Esse versículo sempre me incomodou, porque o Senhor diz assim: os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pois bem, quando nós examinamos essa palavra, nós vamos ver o que precisamos entender alguma coisa. Que nós, amados, segundo a nossa natureza carnal, natural, vivemos num corpo físico e temos uma natureza que foi de Adão. Essa natureza foi transformada por Cristo Jesus quando nós aceitamos Cristo Jesus e o Espírito Santo veio e criou dentro de nós uma nova natureza. Amém por isso. Pois bem, quando eu analiso esse versículo, eu fico pensando, né? Quando o Senhor fala assim: as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. O que eu percebo? Que muitas vezes, amados, nós vamos andar e podemos entender o que esse versículo diz o seguinte: que de olhos fechados é melhor, né? De olhos fechados é melhor, se vê melhor. Mais ou menos isso. Mas eu entendo também quando a palavra de Deus diz o que nós, se andarmos na nossa natureza carnal, nós somos sensuais. O que representa a palavra sensual? Aquela pessoa que vive pelos seus órgãos dos sentidos, orientadas pelos seus órgãos dos sentidos. Isso é exatamente o que Satanás quis fazer, né? Anular o espírito e fazer com que nós andemos na nossa alma. Ou seja, por aquilo que vemos, ouvimos, falamos, sentimos o cheiro, por tudo aquilo que tocamos. Pois bem, mas também eu olho a palavra e vejo lá em 2 Coríntios 5:7, que diz assim, que nós andamos por fé e não por vista. E eu gostaria de tecer algumas considerações acerca disso. Veja bem, o que nós precisamos entender? Que as coisas primeiro são geradas na nossa mente, sim? Você pode até olhar alguma coisa, isso vai para a tua mente e gera um desejo daquilo ou uma rejeição daquilo, sim? Natural, né? Isso é um sentido natural. Mas nós vemos que Satanás usa isso nas nossas vidas. Ele quer que nós sejamos movidos por esses sentidos naturais. Isso nos faria comprar muito mais, gastar muito mais. Quando o diabo assopra alguma coisa, nós ouviríamos e assim por diante, né? Mas Deus tem outro princípio. E eu gostaria de considerar isso. Quando o Senhor diz assim, para as nossas pálpebras olharem direito, e o Senhor diz assim, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti, fico pensando na mente e no coração, né? E a palavra de Deus fala que os nossos olhos é a lâmpada do corpo, certo? Então vamos juntar tudo isso e nós vamos entender o seguinte, que em primeiro lugar, amados, nós bloqueamos, rejeitamos ou aceitamos, primeiro, um pecado na nossa mente. Primeiro, uma contaminação da nossa mente. Aquilo vai para o nosso coração e aquilo que a palavra de Deus fala, e nós colocamos para fora através da nossa boca, sim? Pois bem, então eu entendo que quando a palavra de Deus nos fala, as pálpebras olhem diretamente diante de ti, eu vejo que isso representa aquilo que nós estamos olhando com
com as nossas pálpebras fechadas, ou seja, com a nossa mente. Vou te dar um exemplo disso. Muitas vezes, amados, nós nos sentimos inferiorizados, quer seja por uma palavra lá do passado, alguém disse para nós que você não conseguiria e você ficou preso nisso, ou alguém disse para você que você era muito feia ou muito feio e você ficou preso nisso. Isso produziu uma baixa autoestima, né? E eu vejo assim que outros podem ter te dito, alguém de influência pode ter te dito, você é incapaz. E você guardou isso dentro de você. Onde você guardou? No coração? Não, na sua mente. E uma coisa, amados, quando nós viemos para Cristo Jesus, nós fomos feitos nova criação de Deus. O que é isso? O Senhor veio habitar no nosso espírito que estava apagado. E assim Ele nos fez com a natureza de Deus, a natureza espiritual do Senhor. E nós vamos entender que Ele vai agir no nosso coração. O que é nosso coração? Coração também é mente. E é na nossa mente que o Senhor vai trabalhar e muito para renovar a nossa mente. Por isso que a palavra de Deus fala, para renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus, precisamos conhecê-la por causa disso, por causa da nossa mente. E eu quero te dizer uma coisa, considerar com você rapidamente algo. Quando você se sente incapaz, quando você se sente feia, ou quando você se sente vulnerável por alguma coisa que alguém te falou, e você veio para Cristo Jesus. Parabéns. Esse é o caminho. Esse é, em primeiro lugar, o caminho da cura do seu coração, onde o Senhor te mostra que você é filho, filha amada de Deus. Isso é um ponto primordial para nós entendermos a nova criação de Deus em nós. E como nova criatura espiritual, o nosso espírito deve dominar a nossa alma. E o Senhor começa, através do Santo Espírito, trabalhar nisso em nós, né? Então, se você olhar para trás, vai ponderar aquilo que você fazia lá atrás e que hoje é uma aberração para você. Isso não tem mais sentido. Isso é a nova natureza criada por Deus, quando nós aceitamos Cristo Jesus. Pois bem, e é por isso que a palavra de Deus nos fala, né? Que nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por aquilo, amados, que nós temos na nossa mente. Por aquilo que nós aprendemos, guardamos. O conhecimento é importante, mas o entendimento daquilo que nós conhecemos é melhor ainda. Porque nós somamos as duas coisas e isso nos edifica e constrói em nós um caráter novo, um caráter que agrada o coração de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui com relação a isso, com relação à nossa pálpebra, eu entendo que o Senhor está nos dizendo, examina a tua mente anda direito, anda, foca naquilo que é importante, deixa Deus curar daquilo que homens te disseram, mulheres te disseram, ou alguma autoridade te disse. Deus tem o poder de transformar aquilo que você ouviu ou aquilo que você viu em nada diante de você, se você tiver uma mente renovada. É por isso que o Senhor fala, olha, as tuas pálpebras olhem direito. É bem isso, nós olharmos dentro de nós e desvendarmos no nosso coração quem nós somos em Cristo Jesus. Amados, eu vejo que não há problema nenhum em nós reconhecermos quem nós somos em Cristo. O Senhor te deu capacidade? Amém. O Senhor te deu inteligência? Amém. O Senhor te deu beleza? Amém. O que é importante? Que você se olhe nessa nova natureza de Deus. Se você é uma pessoa inteligente, não precisa se esconder atrás de uma desculpa. Não, eu não sou, ou qualquer coisa assim. Não, você é. Assuma isso. O que nós não podemos ter quando nós assumimos aquilo que Deus nos deu e legou dentro de cada um de nós, nós temos orgulho, porque tudo isso vem do Senhor.
né? Tudo isso é produzido nas nossas vidas pelo Senhor. Então, tudo aquilo que nós somos, nós devemos admitir. Você não admite que você é filha, filho do Deus vivo? Amado e amada do Senhor? Amém? Isso é uma verdade? É uma verdade. Então, as verdades precisam estar à luz. E nós precisamos dar graças a Deus por isso. Muitas vezes, né, nós vemos uma pessoa que recebe uma bênção do Senhor, às vezes uma casa, às vezes um carro, sei lá, alguma coisa, talvez até material, e fica assim, ai, isso aqui, coitado de mim, isso aqui, olha, vocês têm melhor. Para. Amados, comparação e disputa não cabem no reino de Deus. Sabe por quê? Você e eu somos únicos. Somos únicos. O Senhor nos fez com capacidade pessoal, com inteligência pessoal. O Senhor designou quem nós seríamos. O que nós precisamos é tomar posse disso, de quem nós somos, e andarmos à luz dessa verdade. Quando nós entendemos quem nós somos, realmente nós deixamos de andar pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que sentimos. Nós passamos a andar por fé. E o caminho de fé nos conduz à vitória. O caminho de fé nos sustenta. O caminho de fé, de saber quem nós somos, que somos amados de Deus, que o Senhor está conosco, até a consumação dos séculos, que o Senhor não nos abandone em hipótese alguma, que ainda que nosso pai ou nossa mãe nos abandonem, o Senhor não nos abandonará. E assim sendo, nós vamos ver o quê? Que precisamos também tomar posse disso na nossa nova natureza. Natureza de Deus em nós. Que não importa que Deus silencie. Porque muitas vezes Deus vai silenciar. Você vai buscar o Senhor e parece não ouvir nada. Assim como no meio daquela dificuldade, você vai ter dificuldade para ouvir o Senhor. Claro que vai ter dificuldade, porque a tua voz interior, a voz dos outros, o conselho dos outros, vai começar a bradar mais alto. É por isso que o Senhor fala, olhe diretamente com as tuas pálpebras. Olha com as tuas pálpebras. Olha para quem você é interiormente e saiba que em momento algum, ainda que eu esteja em silêncio, ainda que eu aparentemente não esteja fazendo nada diante dos teus olhos, eu estou contigo. Eu sou o Senhor e a tua palavra nos diz, a palavra de Deus nos diz, eu não te abandonarei nunca. Sabe por quê? Nós temos uma aliança com o Senhor, uma aliança certeira com o Deus vivo. E dessa forma, amados, nós nunca somos abandonados. Amém? Que tuas pálpebras olhem diretamente. Diretamente, que a tua mente seja transformada. Em primeiro lugar, que a tua mente seja transformada, porque o teu coração vai ser transformado. A tua boca e as tuas atitudes vão expressar isso. Amém? Eu quero orar por você. Pai eterno, Deus Santo, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor fez em nós nova criação. Uma criação, Senhor, gerada no coração do Pai, no seu Espírito Santo, ó Pai, onde a presença de Cristo Jesus habita. Muito obrigada, Pai, que o Senhor unja as nossas mentes, os nossos corações nesse instante, para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, reconhecendo tudo aquilo que o Senhor fez na nova criação que somos. E eu te sou grata porque somos amados do Senhor, guardados do Senhor, protegidos do Senhor. O Senhor não nos abandona, o Senhor nos sustenta nos momentos de dificuldade, Senhor. O Senhor está conosco na alegria, porque o Senhor nos ama. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos amou primeiro. Que nós tenhamos um coração pronto, Senhor Deus, dentro dessa nova natureza, para termos a nossa mente restauradas pela palavra de Deus, pelas suas promessas, e que nossas pálpebras olhem diretamente, e que os nossos pés sejam seguros, ó Pai querido, não olhando para baixo pelo caminho, mas que os nossos pés sejam seguros, porque a nossa mente está segura em Cristo Jesus.
Eu te agradeço por cada vida, em nome de Jesus. Amém.